Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a nossa missão hoje é estudar as medidas de proteção previstas no Estatuto do Idoso. Elas estão previstas dos artigos 43 até o 45 e elas servem justamente para garantir o princípio da dignidade da pessoa humana em relação a um idoso que esteja sofrendo qualquer tipo de ato, ação ou omissão que acabem atrapalhando, que acabem prejudicando o alcance desta dignidade. Então, a proteção integral dos idosos, dos direitos e garantias dos idosos, ela cabe tanto à família quanto à sociedade e ao Estado. E isso está previsto expressamente nos artigos 4º e 5º do Estatuto do Idoso. Justamente por isso, esses dispositivos acabam estabelecendo que a responsabilidade pela violação de qualquer dos direitos dos idosos é de toda a sociedade de forma solidária. Em outras palavras, a sociedade ela é garantidora dos direitos dos idosos. Por conta disso, alguns autores sustentam que o Estatuto do Idoso impôs a toda a sociedade indistintamente o dever de evitar ameaça ou violação dos direitos dos idosos em situação de risco. Isso quer dizer, todos os cidadãos têm o dever jurídico de agir a fim de evitar violência, ação, omissão que prejudique, que cause lesão aos idosos. Outros autores defendem que na verdade, o Estatuto do Idoso ele não impôs a todos esse dever. E, na verdade, impôs a todos apenas o princípio de solidariedade social, observar o princípio da solidariedade social, tá? Nesse caso, se defende que, estando o idoso em situação de risco, caberá ao garantidor, aquele que tem o dever jurídico de proteger ele, adotar todas as medidas necessárias para regularizar, para garantir que o idoso tenha qualidade de vida. Aos demais membros da sociedade, a única obrigação seria, na verdade, comunicar às autoridades nos termos do artigo 6º do Estatuto do Idoso. Por quê? O Estatuto do Idoso diz no seu artigo 6º que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação, que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Quando o idoso, por outro lado, está numa situação iminente de perigo, uma situação diversa de mero risco social, né? Mas realmente de perigo, aí sim é a obrigação de prestar o devido socorro e de informar a ocorrência às autoridades de todo mundo. E se não cumprir isto, se descumprir essa regra, o artigo 97 diz inclusive que é crime deixar de prestar assistência ao idoso quando possível, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, as previsões do Estatuto do Idoso são no sentido de que todos os idosos devem ser tratados de forma digna, de forma respeitosa e de forma cordial. E que a gente deve proteger para que não aconteça nenhum tipo de violência e nenhum tipo de discriminação. A discriminação, ela ocorre quando há violação ao princípio da igualdade, né? Então, toda vez que o idoso receber um tratamento diferente dos demais, ele vai estar diante de uma atitude discriminatória e a sociedade tem a obrigação de cuidar para que isso não aconteça, tá? E o Estatuto do Idoso fala isso claramente quando ele veda qualquer forma de discriminação do idoso, seja ela moral, seja ela social ou seja ela contratual. Mas e se acontecer uma ameaça ou uma violação dos direitos e garantias dos idosos? O que pode ser feito em relação a isso? Medidas de proteção. Nesse caso, o Estatuto estabelece uma série de medidas de proteção e essas medidas de proteção elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente e elas servem justamente para fazer cessar a ameaça ou garantir que não se viole mais os direitos e garantias dos idosos, tá? Para que a gente possa entender,
artigo 44 na tela, para que a gente possa estudar. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O maior objetivo das medidas de proteção é garantir a manutenção do núcleo familiar do idoso. É fortalecer o núcleo familiar do idoso, garantindo que o idoso esteja no âmbito da sua família. Tanto é que nós vamos ver que são medidas excepcionais quando nós retiramos o idoso da sua família. E essas medidas, elas vão ser aplicáveis conforme o artigo 43, em quais casos? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, do curador ou de entidade de atendimento, e em razão da sua condição pessoal. Nesses 3 casos, nós temos, na verdade, a necessidade de aplicar medidas de proteção ao idoso, tá? Então, toda vez que o idoso estiver ameaçado ou for violado um dos seus direitos, é necessário que se aplique uma medida de proteção. Quais são as medidas de proteção previstas no Estatuto do Idoso? Elas estão no artigo 45, que diz: verificada qualquer das hipóteses previstas no 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento do Ministério Público, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E antes de dizer quais são as medidas, digo, não são apenas estas. O rol do artigo 45 não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo, ele traz alguns casos, mas eu posso muito bem aplicar outros casos para proteger o idoso da violação dos seus direitos ou da ameaça à sua integridade, por exemplo, tá? Primeiro, quais são as medidas? Inciso 1, encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. Inciso 2, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Inciso 4, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Inciso 5, abrigo em entidade. E inciso 6, abrigo temporário. Quais são as outras medidas de proteção que eu posso aplicar além destas? Qualquer medida que auxilie o idoso. Então, por exemplo, eu posso ter uma medida que seja a realização de visitas domiciliares a esse idoso por psicólogos e assistentes sociais. Se o problema do idoso é estar entrando numa escala depressiva, eu posso encaminhar, na verdade, psicólogos que façam uma terapia, que façam um tratamento, que façam um acompanhamento com esse idoso para que ele possa melhorar. Se o problema do idoso são questões alimentares, eu posso inserir o idoso em programas de reabilitação alimentar, com acompanhamento profissional, ou mesmo eu posso incluir o idoso em programas de atividades físicas. Tudo isso são medidas de proteção. Eu posso também ter uma medida de proteção que seja no sentido de fornecer cesta básica para o idoso. Que, na verdade, o idoso tenha falta de alimentos e que aí a medida de proteção seja entregar cestas básicas. Sim, eu posso ter. Também posso ter a utilização de medidas de proteção previstas em outras legislações, em outras leis, para acolher, para cuidar desse idoso. Um exemplo, aplicar a Lei Maria da Penha. As medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, eu vou poder aplicar em caso de violência doméstica e familiar contra o idoso. Então, eu posso ter uma medida que seja proibição do agressor de chegar
próximo à vítima, eu posso ter a proibição do agressor de manter contato com a vítima, eu posso ter afastamento do agressor do lar, todas as medidas previstas na Lei Maria da Penha que eu posso aplicar para proteger o idoso em situação de risco. Não há problema nenhum. Dito isto, nós precisamos pensar a respeito da competência. Como funciona a competência em caso de medidas de proteção? Primeiro, as medidas de proteção elas vão ser aplicadas diretamente por requisição do Ministério Público ou por determinação do Poder Judiciário. Para ser por determinação do Poder Judiciário, há que ele ser provocado em obediência ao princípio da inércia da jurisdição. Então, quando tiver notícia, o Ministério Público, por exemplo, o membro do Ministério Público tiver notícia sobre a ocorrência de ameaça ou violação a qualquer direito ou garantia de pessoa idosa, ele vai instaurar um procedimento administrativo em trâmite perante a Promotoria de Justiça e vai apurar os fatos. Uma vez apurados os fatos, uma vez comprovado a violação ou a ameaça, o promotor de justiça vai poder determinar diretamente a aplicação das medidas de proteção previstas no artigo 45, sem a necessidade de se socorrer do Poder Judiciário. Caso a questão seja levada ao Poder Judiciário, o processo vai tramitar onde? Na vara do idoso, do domicílio do ancião, do cidadão idoso. Não havendo uma vara específica, vai ser na vara cível, tá? Além disso, a quem cabe o cumprimento da medida? O cumprimento da medida, o zelo para saber se a medida está sendo cumprida, cabe ao Conselho Municipal do Idoso, cabe à Secretaria da Assistência Social do município, cabe à Secretaria Municipal de Saúde, cabe à equipe multidisciplinar que atua junto à promotoria, cabe à equipe técnica da vara do idoso, cabe a qualquer um destes, dependendo da natureza da medida e dependendo da estrutura existente na comarca. Então, a atuação, ela independe do Ministério Público, ela não é obrigatória, tampouco exclusiva. Vai depender das peculiaridades de cada comarca, tá? Então, há uma discussão se todos os casos podem ser feitos a partir do Ministério Público e se precisa passar pelo Poder Judiciário, se há necessidade de provocar a atuação do Poder Judiciário em todos os casos. Há alguns doutrinadores que dizem que sim, que o promotor de justiça não vai poder aplicar diretamente as medidas previstas nos incisos 5 e 6 do artigo 45, o abrigo em entidade asilar e o abrigo temporário, porque há uma restrição da liberdade, e aí se defende, alguns doutrinadores defendem que em tal situação o Ministério Público vai ter que representar a autoridade judiciária, vai ter que representar o juiz de qualquer jeito, e cabe ao juiz impor a medida, tá? A partir do devido processo legal. Outros doutrinadores defendem que não, que se o idoso, por exemplo, ele não tem familiares, ele não tem uma renda, ele se encontra numa situação de risco, depois da intervenção dos assistentes sociais, dos psicólogos, o próprio promotor de justiça, ele pode requisitar a colocação do idoso em alguma entidade diretamente ao poder público com as despesas pagas pelo Estado, tá? Mas, claro, se o idoso for incapaz, aí sim vai ter que requisitar ao juiz de direito e ele autorizar o abrigamento. Tem uma terceira corrente jurisprudencial que, contrária às outras duas, sustenta que, além da necessidade de ordem judicial, também é necessário, quando ocorrer maus tratos, a citação das pessoas acusadas dos maus tratos para que eles possam se defender,
os supostos agressores possam se defender. Então, há uma discussão quanto a isto, mas a certeza que se tem é que as medidas previstas nos incisos 5 e 6 são medidas excepcionalíssimas. E aí, dizendo isto, nós precisamos entender cada uma das medidas de proteção previstas no artigo 45. Para tanto, nós vamos justamente para a lei. O artigo 45, em seu inciso 1º, diz que a primeira medida de proteção é encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no mais das vezes, esta medida será aplicada numa situação de risco social que o idoso estiver enfrentando e que ele é encaminhado de volta à sua família ou de volta à responsabilidade do seu curador, para que esse curador ou a família o cuide. Essa medida ela vai poder ser cumprida pelo próprio Conselho Municipal do Idoso, ou, se não houver Conselho Municipal do Idoso, pelo Conselho Estadual do Idoso, ou mesmo por uma equipe multidisciplinar vinculada a um órgão público, e aí incluídos assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras. A entrega, ela é preferencialmente aos parentes desse idoso, por quê? Por causa do princípio da manutenção dos vínculos familiares. A gente sempre tenta proteger e manter os vínculos familiares para que o idoso se sinta acolhido. Mas, se o idoso, na verdade, ele é interditado, eu vou entregar ele ao curador judicialmente nomeado. Em ambos os casos, tanto curador quanto no caso do idoso ser entregue aos familiares, vai haver a assinatura, a subscrição de um termo de responsabilidade desta pessoa, porque esta pessoa passa a ser responsável por qualquer coisa que acontecer com o idoso. Então, qualquer lesão que aconteça com o idoso será responsabilizado, será investigado aquele que assinou o termo de responsabilidade. E note-se, nesse caso eu posso pedir, inclusive, a apreensão do idoso. Eu posso fazer um pedido de busca e apreensão do idoso para depois encaminhá-lo à família. Em último caso, quando o idoso está em lugar que eu não consigo encontrar, eu posso fazer, e depois eu posso fazer um pedido de busca e apreensão do idoso, tá? Segundo inciso do artigo 45, ele é o inciso que diz orientação, apoio e acompanhamento temporários. O que quer dizer isto? Isto quer dizer que, em alguns casos, ao invés de nós devolvermos o idoso para a sua família, o que nós precisamos é que esse idoso seja acompanhado por uma equipe ou por algum profissional. Pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, pode ser um psiquiatra, pode ser um nutricionista, pode ser um fisioterapeuta. Ou seja, são situações em que o que o idoso está precisando é uma orientação, é um acompanhamento temporário de um profissional, e a medida de proteção imposta é justamente esta. A utilização desses profissionais, ela não é obrigatória, porque qualquer pessoa pode auxiliar um idoso. Contudo, nesse caso, ela é a mais adequada para que se tenha um resultado mais efetivo em relação ao auxílio que o idoso precisa, tá? A medida, ela deve ser efetivada preferencialmente no domicílio do idoso, por causa do artigo 230 da Constituição Federal, tá? Para manter o idoso na sua casa, no local onde ele está acostumado a estar. Essa é uma medida amplamente utilizada, tá? Justamente para evitar futuro obrigamento do idoso, futuras consequências mais nefastas ao idoso. Terceiro inciso do artigo 45, para que a gente possa prosseguir, fala sobre requisição para tratamento de saúde em regime ambulatorial, hospitalar e domiciliar. São 3 tipos de tratamento de saúde diferentes: ambulatorial, hospitalar e domiciliar.
que se quer dizer com isso? Se o idoso precisa de tratamento de saúde, vai poder ser requisitado pelo Ministério Público ou pelo juiz de direito uma ordem para que o órgão de saúde dê o tratamento adequado e não recuse tratamento ao idoso, tá? O Ministério Público, ele pode pedir diretamente ao órgão de saúde ou ele pode interpor uma medida judicial como substituto processual do idoso, tá? Requerendo internação do idoso em ambiente público ou particular de saúde. E aí, a prestação de serviço, ela é o tratamento médico sob regime de internação hospitalar, ela é uma obrigação do poder público. O poder público como um todo. Então, aí tem estado, tem município, tem união. O tratamento, ele deve ser prestado pelo SUS, tá? E se aplica a qualquer tipo de natureza, seja distúrbio alimentar, físico, psíquico, psiquiátrico, qualquer um deles, tá? Se for um estabelecimento privado, conveniado ao Sistema Único de Saúde, é obrigatório também cumprir a requisição. E caso não tenha ambiente, estabelecimento hospitalar público na região, vai poder colocar no estabelecimento particular e o poder público vai ter que custear essa internação. A requisição, ela se trata tanto de internação, como de tratamento ambulatorial, ou então atendimento domiciliar. Então, eu tenho tanto o atendimento no ambulatório, quanto o atendimento em casa, se necessário for, quanto o tratamento hospitalar com internação, tá? E aí, se as pessoas não tiverem condições de bancar, isso não vai interferir, porque quem tem a obrigação de bancar aqui é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Logo depois, nós temos o inciso 4º, e o inciso 4º do Estatuto do Idoso, no seu artigo 45, fala sobre inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. O que quer dizer isso? Quer dizer internar nos casos necessários com a autorização do idoso ou com a autorização do terceiro, que não é o idoso, mas que tem uma dependência de drogas lícitas ou ilícitas, álcool ou drogas em geral, tá? E que essa pessoa, este dependente, possa fazer o seu tratamento médico. Nós não estamos falando em internação compulsória. Internação compulsória não é pelo Estatuto do Idoso. Internação compulsória é pela legislação própria. Aqui nós temos que ter a anuência ou do idoso ou do terceiro que será internado. Por quê? Porque a dependência dele está afetando a saúde do idoso. Aqui é um terceiro que está afetando a saúde do idoso, que mora com o idoso, que é parente do idoso, ou o próprio idoso que é dependente. E aí eles precisam aceitar, tá? Eles precisam aceitar. Depois, nós temos também o inciso 5º. Nós temos ainda o inciso 5º e o inciso 6º do artigo 45, que fala em abrigo em entidade, o inciso 5, e o inciso 6º, abrigo temporário. Esses dois incisos são os incisos que trazem as medidas de proteção mais drásticas, tá? Mais extremas, que só serão aplicadas em último caso. Por quê? Porque quando eu retiro o idoso do seu núcleo familiar, eu preciso pensar que isso deve ser o mais breve, o mais excepcional possível. Ou seja, eu só vou abrigar um idoso em último caso, porque o idoso ele tem que ser mantido no seu lar, ele deve ser preservado a sua intimidade, o seu direito de propriedade, a sua privacidade, a questão da cultura e dos bons costumes, a manutenção dos laços familiares. E eu só vou poder fazer isto se eu manter o idoso em
casa. Contudo, há alguns casos mais radicais, eu vou precisar tirar o idoso da sua casa. E aí eu vou ter que abrigar o idoso. Abrigar onde? Abrigar numa entidade, que é o abrigo asilar, que é o abrigo em asilo, ou então abrigar este idoso numa casa-lar, na residência de um familiar, numa outra residência, que é o abrigo temporário. E aí nós temos a diferença entre os dois, abrigo asilar, abrigo em entidade, e abrigo em casa-lar ou em residência de um familiar, que é o abrigo temporário, tá? Nos dois casos, nós precisamos pensar que estas medidas, elas vão ter que ser feitas depois de tentadas outras medidas alternativas, quando o idoso não tiver mais possibilidade de, por exemplo, para internar num asilo, de ser direcionado a nenhuma outra casa de nenhum parente e também não tem um lugar onde morar, tá? Mas, se eu aplicar a modalidade asilar, o abrigo em entidade, quem é que banca? Quem banca, em princípio, é o idoso ou a família do idoso. Nenhum dos dois tem condições, quem vai bancar? Poder público. Ah, existe um familiar que pode bancar, o poder público vai entrar com uma ação de regresso contra esse familiar, pedindo para que seja pagas as despesas pertinentes ao idoso, tá? Então, não tem condições econômico-financeiras, o Estado paga. Tem condições? Quem tem condições vai pagar. Mas nós precisamos preservar a brevidade que isto requer, no sentido de que quanto mais cedo possível se devolva o idoso para o seu âmbito familiar. Se o idoso for lúcido, independente se for asilar ou se for temporária, nós precisamos ter a concordância expressa do idoso. Senão, nós temos violação do princípio constitucional da liberdade de ir e vir. E aí pode configurar constrangimento ilegal, abandono de idoso em casa de abrigo ou mesmo crime de sequestro. Agora, se o idoso for incapaz, ele não vai poder concordar. Aí nós temos a figura do curador, que o curador vai se responsabilizar por essa decisão. Não temos curador e o idoso é incapaz, nós temos que ter o juiz da vara do idoso, quando houver vara especializada, ou o juiz da vara cível, autorizando esse abrigamento, tá? Caso o abrigamento ele seja indicado em face de maus tratos dos familiares, há quem sustente que esses familiares ou terceiros que agrediram, que maltrataram, vão ter que ser citados para se defenderem, para impugnar a medida de proteção, tá? Cuidando apenas que, em caso de abrigo temporário, abrigo em casa-lar, abrigo em casa, em residência de familiar, o artigo 36 fala que o acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais, tá? Então, cuidar sempre para que estas medidas sejam aplicadas apenas em última hipótese. Dito isto, estas foram as medidas de proteção, lembrando que elas são aplicadas de forma isoladas ou cumulativas, são temporárias e são trazidas em rol exemplificativo no artigo 45. Tá bem? Até a próxima!